Abramos nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo nos reportou o evangelista João, capítulo de número 7, versículo de número 53. Nós leremos o versículo 53 do capítulo 7 de São João. Depois leremos o versículo 1 do capítulo 8 e depois leremos o versículo 9. Leremos primeiramente o capítulo 7, versículo 53, depois o 8, capítulo 8, versículo 1 e depois capítulo 8, versículo 9. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Assim diz o versículo 53 do capítulo 7. E cada um foi para sua casa. Versículo 1 do capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Repitam, por favor, após mim. Ficaram só Jesus e a mulher. Eu quero ministrar esta noite sobre o seguinte tema: a hora de ficar a sós com Jesus. Vou repetir: a hora de ficar a sós com Jesus. Quando olhamos para a comunidade judaica e para o povo de Israel, nos deparamos com vários costumes do povo judeu. E além dos seus costumes, dos ditames da lei judaica, haviam também em Israel festas que eram muito importantes. E nós veremos que uma dessas festas está inserida no texto a qual acabamos de ler. Mas como eu disse festas no plural, eu não direi somente a que está no texto, porque as três principais festas do povo judeu eram a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a festa das colheitas. Essas festas eram as três principais festas anuais do povo judeu. E por ser as principais festas, o povo judeu viajava quilômetros para se reunir em Jerusalém. Haja vista que muitos judeus haviam se dispersado e no período das festas eles voltavam para a cidade do grande rei, a cidade do rei Davi e a cidade de Deus. Por isso que nós encontramos na Bíblia o cântico dos degraus no livro dos Salmos, que vai do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Essas festas elas eram tão importantes que 14 cânticos dos Salmos foram escritos para que os viajantes que vinham para as festas viessem cantando e salmodiando até chegar em Jerusalém. Uma das mais famosas letras desses cânticos foi quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Percebam que eles não esperavam para se alegrar na casa do Senhor. Só de saber que ia ter culto, eles já estavam alegres. Estamos viajando para Jerusalém, então já estamos alegres, não é? Isso é uma lição muito importante para todos nós, porque todo crente que está viajando para Jerusalém deve ser alegre. Pastor, mas eu não tirei meu passaporte, eu não estou indo para Israel. Você está viajando para Nova Jerusalém. Então você tem que ter a alegria de Deus na sua vida, porque diz-nos a Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Falando sobre as três festas que já vos reportei, quero destacar agora a festa dos tabernáculos. Esta festa, como as outras duas que vos falei, trazia muita gente para Jerusalém. E esse povo vinha para festejar, esse povo vinha para adorar a Deus, para bendizê-lo na beleza da sua santidade. Além dessas festas tão importantes, também havia na sociedade judaica uma figura que atraía muitas pessoas
E qual era esta figura? A figura do rabi, ou do raboni, do mestre, porque na cultura judaica, os mais velhos ensinavam os mais novos, e era comum que aquele que dominava a arte do saber da cultura judaica, que era douto no saber, ele então era separado para ser um rabi, para ser um raboni, aquele que ensinaria os mais jovens. E era comum na sociedade judaica o discípulo se parecer com o mestre. Essa relação entre discípulo e mestre era uma relação afetiva e de muita responsabilidade, porque o discípulo, ele ia acabar tendo em si características do seu mestre, do seu rabi ou do seu raboni. O rabi geralmente era do grupo dos fariseus, homens que dominavam o saber. Eles andavam com tranças alongadas e nessas tranças eles colocavam os filactérios, que eram pequenos pedaços da lei amarrado nas tranças, para mostrar que eles eram formados e doutos no saber e em toda a lei judaica. E todos eles tinham os seus seguidores. Falar de seguidores nos dias atuais, não é? Parece algo muito normal, porque as pessoas hoje fazem de tudo para ter seguidores, né? Para ter um like, para ter uma curtida. E me parece que naquele tempo não era diferente. Não tinha as redes sociais, mas os rabis também tinham os seus seguidores. E nós sabemos que todo homem que possui pessoas ao redor de si, se ele não tiver um coração guardado em Deus, ele corre um grande risco de se tornarem um homem vaidoso, não é? Porque as pessoas giram em torno daqueles que ensinavam a lei, dos rabis, dos rabonis. E, de repente, em meio a todo esse contexto de ensino, a todo esse contexto de vaidades humanas, porque eles queriam para si o maior número de discípulos, aparece um novo rabi. E esse novo rabi não se formou na escola deles. Esse novo rabi não frequentava o sinédrio. Esse novo rabi não frequentava o templo em Jerusalém. E para acabar de confundir a normalidade dos homens, esse novo rabi é conhecido como o Galileu. Espera aí, mas Galileu vem da Galileia, da região marítima de Israel, aonde estavam os pescadores, o povo de cultura que não era tão boa quanto a cultura da capital, do templo, e aparece esse rabi e agora está arrebatando as multidões, arrebatando e ganhando muitos seguidores. O povo está curtindo a sua página, todo mundo quer estar perto dele, porque alguém diz assim: ele não fala como os fariseus, ele fala com autoridade. Quando ele fala, os demônios se submetem a ele e os enfermos são curados. Esse rabi a qual estou me referindo é Jesus de Nazaré, o Galileu, que está pregando em Jerusalém e as multidões estão o seguindo. E prova disso é que no capítulo 7, Jesus está ensinando no templo. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Jesus mais ensinava do que pregava. Se tem uma coisa, se eu puder pedir isso para Jesus quando eu chegar no céu, ainda que no céu não vai precisar mais de pregação, não é? Porque o ministério da palavra termina aqui e o ministério do louvor permanece na eternidade. Mas se eu pudesse, uma Edna, pedir alguma coisa para Jesus, se ele me desse essa chance, eu ia dizer: Jesus, prega uma mensagem para me ouvir. Eu queria ouvir o Senhor pregando uma mensagem. Você já parou para pensar o que seria ouvir Jesus ensinando, Jesus pregando? E Jesus agora está ensinando no templo, na festa dos tabernáculos. E isso traz uma grande dissensão, uma grande confusão. Por quê? Porque um rabi novo apareceu, está tomando, não é, seguidores dos fariseus, daqueles que dominavam a arte do saber, e o povo aonde Jesus está, eles querem estar também, irmão Keno. Então agora eles começam a perseguir a Jesus.
E Jesus passa o dia todo ensinando. E agora eu começo a pregar, depois da introdução desse texto. Jesus passa o dia inteiro pregando. E quando Jesus acaba de ensinar, porque ele mais ensinava do que pregava, no versículo 53, caindo a tarde, todo o povo vai para a sua casa. Aqui tem uma mensagem, no mínimo, gloriosa. E você vai pensar comigo, pastor, o que tem de glorioso saber que acabou o ensino de Jesus e cada um foi para a sua casa? Perceba uma coisa, há uma geração que quando Jesus acaba de ensinar, vai para casa. Só que Jesus não vai para casa. Jesus sobe para o Monte das Oliveiras. Quando você fala de casa, você fala de conforto, você fala de normalidade. E Deus falou comigo algo muito interessante. O que mais está acontecendo nessa geração é um povo que quer ficar em casa. Por vários motivos. Nós ouvimos por muitos dias, fique em casa. Óbvio, e isso deveria e deve ser observado. Mas vamos pensar uma coisa. Existe uma geração que fica em casa só quando se refere às coisas espirituais. Eles frequentam shoppings, eles frequentam supermercados, eles frequentam bancos, eles só não podem vir à igreja. Parece que o único lugar que os coloca em risco é a igreja. E Deus falou comigo, há uma geração que só se preocupa com a casa. E eu não estou falando agora só da pandemia, eu estou falando de se preocupar só consigo mesmo. É por isso que vivem uma vida raquítica, naquilo que se refere, naquilo que tange a vida espiritual. É por isso que muitos crentes, quando acabam o culto, vão para casa. Pastor, mas claro, acabou o culto, eu vou para casa. Eu não estou falando dessa atitude somente física e geográfica. Eu estou falando da atitude espiritual. Enquanto acabou o ensino e eles foram para casa, Jesus subiu para o Monte das Oliveiras. Pastor, o que Deus está falando comigo esta noite? A geração que fica em casa é uma geração que, infelizmente, se esvaziará e se esfriará espiritualmente. O que Deus está me usando para falar com você espiritualmente esta noite é: chegou a hora da geração que vai para casa, sair de casa e subir para o Monte das Oliveiras. Ora, quando nós falamos de subir para o monte, monte é um local elevado. Sabe o que Deus falou comigo? A igreja desse tempo, eles querem viver algo sobrenatural, mas não querem elevar o nível, não querem subir ao Monte das Oliveiras. Quando eu não subo ao Monte das Oliveiras, eu vivo uma vida normal, mas quando eu subo os Montes das Oliveiras, Deus está me chamando para uma vida anormal. Pastor, o que é uma vida anormal? É enxergar o que ninguém enxerga, é sentir o que ninguém sente, é ver o que ninguém vê, é receber de Deus o que a maioria não recebem, porque andam no nível da normalidade. Se você quiser ficar em casa, eu respeito, mas se tem pelo menos uma meia dúzia de crentes aqui que quer subir para o Monte das Oliveiras, se prepare para receber revelações e coisas grandes de Deus, porque enquanto acaba o culto e muita gente vai para casa, tem uma geração que aprendeu com Jesus e vai subir o Monte das Oliveiras. Quando eu subo o Monte das Oliveiras, eu estou mais longe da terra e mais perto do céu. Quando eu subo o Monte das Oliveiras, eu deixo de ser carnal para ser espiritual. Quando eu subo o Monte das Oliveiras, eu estou dizendo para Deus: eu quero tudo que o Senhor tem para me dar. Eu quero te fazer uma pergunta: vai para casa ou vai subir para o Monte das Oliveiras? Quem vai subir para o Monte das Oliveiras? Dá o maior grito de glória a Deus que você puder aqui esta noite. Irmãos, Deus está procurando pessoas diferentes. O labanchori me calachuri me caia. Deus está procurando pessoas que queiram fazer a diferença. Esse modelo de cristianismo que virou mais uma tradição, um costume, do que uma vida espiritual, não é um modelo que agrada a Deus. Eu vou para o culto como se estivesse indo para qualquer outro lugar. Eu não tenho atitudes espirituais. Muito pouco eu me preocupo com aquilo que na verdade deveria me preocupar. Eu sou a geração que acaba o ensino e vai para casa. Claro que geograficamente você deve ir para casa,
Mas espiritualmente chegou a hora de abrir a porta e dizer: eu estou indo para o Monte das Oliveiras. Eu estou subindo para ter um encontro sobrenatural com Deus. Me deixa te fazer uma pergunta que o Espírito Santo me fez. Porque antes de Deus falar com vocês, através do que eu prego, primeiro Ele fala comigo. Deus falou ao meu coração: Eduardo, está bom do jeito que está? Ou será que você já se acomodou com tudo que eu te dei? Já se acomodou com o lugar que eu te coloquei? Você quer continuar em casa? Está bom do jeito que está? Ou você quer receber mais do que eu tenho para te dar? E eu disse para Deus: abro mão de tudo e vou para o Monte das Oliveiras. Porque eu sempre fui um crente que quis mais de Deus e que vou querer mais de Deus enquanto eu viver. E enquanto houver fôlego nos meus pulmões e força para servir. A pergunta de Deus para você esta noite é: está bom do jeito que está? Ou você quer viver uma revolução espiritual na sua vida? Quer subir ao Monte das Oliveiras e dizer para Deus: eu não quero viver de mesmice, eu não quero viver só de tradição, eu não quero viver só atrás de um cargo, mas eu quero subir ao Monte das Oliveiras e ouvir tudo que o Senhor tem para me dizer e receber tudo que o Senhor quer me entregar. Só aqui eu pregaria 1 hora a geração da casa e a geração do Monte das Oliveiras, mas isso eu prego outro dia. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. Escute o que vou vos dizer pelo Espírito. A geração que subir ao monte nesse tempo é a geração que vai conhecer o céu por dentro. Irão começar a acontecer sinais prodigiosos nos cultos nos próximos dias. Muita gente que se acostumou com a vida gospel, com a vida evangélica, vai ficar estarrecida, porque tem uma geração de anônimos subindo ao Monte das Oliveiras todos os dias. Gente que ninguém sabe, mas está orando dentro de casa. Gente que não sabe, que ninguém conhece, que não tem nome, que não tem seguidores, mas está dizendo: Deus, marca a minha vida com o teu poder, marca a minha vida com a tua graça. Vai ter crentes que vão começar a receber visões de Deus. Vai ter crentes que vão começar a ser usados em milagres de Deus. Irmãos, o Brasil será varrido por um avivamento nunca visto antes na história desta nação, porque tem uma geração subindo para o Monte das Oliveiras, e não adianta a geração que fica em casa depois ficar bicudo, ficar com manhinha. Por que ele recebeu e eu não recebi? Por que ele foi e eu não fui? Porque ele resolveu subir ao Monte das Oliveiras e você se acostumou com a casa. Quer ficar em casa, problema seu, mas se quer subir para o Monte das Oliveiras, se prepare para viver algo extraordinário da parte de Deus, porque Deus está chamando uma geração para perto de si. Vem para mais perto. Se aproxima mais. Eu quero te revelar coisas inéditas. Eu quero te mostrar algo que vai impactar e mudar a sua história. Eu te chamei para algo tão maior. Eu te chamei para algo tão mais excelente. Mas você se acostumou com a terra. Você quer me servir sem se envolver comigo. Mas eu vou dar um jeito de te atrair para o monte. Você quer me servir sem compromisso. Você quer me servir chegando e saindo e tudo andando na normalidade. Mas o que eu tenho contigo é mais profundo. O que eu tenho contigo é mais excelente. Ei, tenha coragem esta noite de dizer para Deus: eu saio de casa e vou para o Monte das Oliveiras. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Eu não quero ser um crente raso, anêmico, nanico, naquilo que se refere à vida espiritual. Eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Será que tem alguém aqui que quer viver a plenitude de Deus? Que quer viver aquilo que Deus preparou para você na sua totalidade? Então recebe esta palavra que está ardendo na minha alma. O que você tem vivido são gotas perto da enxurrada que Deus quer derramar na sua vida. Eu vou repetir para ver se eu ouço um grito de glória, que eu estava com saudade de pregar nesse púlpito. Escute uma coisa: Deus está falando com a igreja. O que eu tenho feito
feito ainda é muito pouco perto do que quero fazer. São gotas, são chuviscos que têm sido derramados, mas eu quero inundar a sua vida, eu quero inundar a sua casa, eu quero te elevar a um nível espiritual, que você vai entender a batida do meu coração, que você vai enxergar com os meus olhos, vai sentir como eu sinto, você será pleno na minha presença. Será que tem alguém aqui que quer essa plenitude? Se você quer, levante as suas duas mãos ao céu e, por favor, dê um glória a Deus se você tiver ele na boca, dê um aleluia se você tiver ele na boca. Tem gente esta noite que vai decidir subir ao Monte das Oliveiras. Correntes que te prendem em casa estão sendo quebradas. Eu sei quando eu estou pregando e sei quando eu estou profetizando. Correntes que estão te amarrando numa vida normal estão sendo quebradas pela unção. Deus não te chamou para ser normal. Me perdoe os tradicionais e aqueles que não são muito adeptos ao Pentecoste. Deus te chamou para uma vida sobrenatural. Deus te chamou para ser um crente acima da média. Crentes de dentro de casa perdem a autoridade no mundo espiritual, mas o diabo não brinca com crentes que sobem ao Monte das Oliveiras. O nível está subindo e Deus está convidando alguém para subir ao monte. Ele mediu 1000 côvados. As águas veio nos tornozelos. Oh, Espírito da verdade. Faz tudo que o Senhor tem para fazer. O Senhor é o dono da casa. Mediu mais 1000. As águas vieram nas coxas. Mediu mais 1000 côvados, a água estão nos ombros. Mediu mais 1000, as águas passaram da cabeça, o pé saiu do chão, perdeu o contato com a terra, subiu o Monte das Oliveiras. O que eu tenho para fazer na sua vida é grande, mas você precisa ser da geração que sobe o monte e não da geração que fica em casa. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras. E naquele dia, acabou-se a festa dos tabernáculos. Eu estava estudando isso agora à tarde. E fiquei impactado com o que Deus revelou-me pela palavra. Eu já preguei esse texto centenas de vezes, mas nunca da forma que estou pregando agora, porque é algo inédito que Deus falou ao meu coração. Geração que fica em casa e geração que sobe o Monte das Oliveiras. Quando Jesus desceu do Monte das Oliveiras, sabe para onde ele foi de manhã cedo? Para o templo. Uma coisa é quem vem de casa para o templo, outra coisa é quem vem do Monte das Oliveiras para o templo. Pastor, mas eu venho de casa. Repito, não estou falando geograficamente, estou falando espiritualmente. Crente que vem no nível terrenal para o culto, nada mexe com ele. Ele fica procurando motivos para glorificar a Deus. Vamos ver se a pregação foi boa, se o hino foi bom. Vamos ver se esse culto me agrada. Isso é crente da terra, é crente de casa. Em primeiro lugar, o culto não é para nos agradar. O culto é para agradar a Deus. E crente que vem de casa, do nível da terra, geralmente não enxerga nada no mundo espiritual. Mas como é diferente você vir para o culto quando sai do Monte das Oliveiras. Espiritualmente falando, é crente que vem para o culto com intimidade com o dono da casa, intimidade com o Deus que está entronizado nesse lugar. Crente que vem de casa no âmbito espiritual, é muito difícil mexer com ele. Agora, crente que está com o nível acima do Monte das Oliveiras, ele é sensível, ele tem sensibilidade no espírito. Quando Deus se revela, ele
logo sente. Quando Deus desce na casa, ele logo adora. Por quê? Porque ele é diferente, ele está um nível acima do nível espiritual. É por isso que nós temos que vir ao templo depois de passar no monte. Jesus foi para o templo de manhã cedo. E agora começou o problema. Por que começou o problema? Porque quando Jesus chega no templo, o versículo de número 2 diz assim: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, e ele os ensinava. Espera aí, já não tinha acabado a festa? Já tinha acabado. Então era para todos os judeus irem embora. Mas o rabi que está ensinando é diferente. O povo disse: nós compramos a passagem para voltar ontem, mas vamos ficar até amanhã, porque tem um pregador aí que nós precisamos ouvir. Tem um pregador aí que é diferente de tudo que nós conhecemos. Então não vai ninguém embora. Jerusalém continuou cheia, porque o povo queria ouvir Jesus ensinar. E isso causou um alvoroço, porque os outros rabis começaram a pensar: por que querem ouvir ele, mas não querem ouvir a gente? Por que querem ficar com ele e não querem ficar com a gente? Aí eles intentaram um plano. Não se assuste com o que vou dizer, digo pelo Espírito. Tem muita gente intentando um plano para te parar por causa de inveja. Mas Deus está falando contigo: fica tranquilo. Eles vão tentar, mas não vão conseguir, porque a mão de Deus está te guardando. Eu vou repetir porque Deus falou forte ao meu coração. Eu estou quebrando laços de inveja esta noite. Eu estou quebrando correntes. Invejam a sua roupa, invejam o seu cargo, invejam a sua família. Eles olham para você e não te dizem, mas tramam pelas costas para tentarem te prejudicar. É o que os fariseus, os rabis, fizeram também com Jesus. Mas a porta de escape está sendo aberta para você esta noite. A porta do livramento está sendo aberta para você esta noite. Não vão conseguir te parar. Eu vou repetir até você dar um grito de glória a Deus, tá bom? Não vão conseguir te parar. Não vão conseguir te parar. Façam o que quiserem fazer. Tramem o que quiserem tramar. Continua fazendo o que você recebeu de Deus para fazer. Continua colocando em ação aquilo que Deus te entregou. Deus não vai deixar com que eles te parem. Eles estão preocupados. Esse rabi está causando alvoroço. Esse pregador está dando ibope. Esse irmão está dando certo o seu trabalho. Vamos tentar pará-lo. Aí eles fazem um plano. E qual é o plano? Vamos achar uma mulher que está em adultério. Denunciaram então aos fariseus que uma mulher havia sido pega no ato de adultério. Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 e 24, diz que quem fosse pego no ato de adultério deveria ser morto por apedrejamento. Só que não diz que era só a mulher. Diz que o casal que fosse pego no ato de adultério precisaria morrer. O julgamento já está comprometido, porque eles não levaram o homem para ser julgado. Eles levaram somente a mulher, mostrando o machismo que imperava naquela sociedade. Quando eles chegam com a mulher e apresentam ela a Jesus, eles não estão preocupados com a mulher. Eles não estão preocupados com o adultério. Eles são dissimulados. Porque os legalistas, como os fariseus, eles querem se autopromover em qualquer situação. Então eles chegam com a mulher que foi pega no ato de adultério e dizem assim: mestre, ela foi pega num ato de adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Eles estão colocando Jesus em uma situação muito difícil. Por quê? Porque a lei dos judeus, a lei de Moisés, diz que o adúltero tem que ser apedrejado. Se Jesus diz, ela não precisa ser apedrejada, ele está contradizendo a lei mosaica. E se ele diz, ela tem que ser apedrejada, ele está contrariando a lei romana. Porque os romanos não permitiam que os judeus
condenassem ninguém, porque os romanos era quem dominava. Então, se Jesus diz mata, ele está contrariando a lei romana. Se ele diz não mata, ele está contrariando a lei mosaica. Percebam que é uma armadilha, mas a preocupação não é com a mulher e nem com o pecado. A preocupação é com a popularidade de Jesus. Eles estão tentando parar Jesus. Eles estão tentando fazer com que ele se estacione. E aí Deus falou comigo: diga ao meu povo esta noite que nada que estão tentando para fazer pará-los vai dar certo, porque eu estou abrindo uma porta de livramento. Irmãos, tem gente aqui recebendo o livramento do céu esta noite. Deus te trouxe ao culto esta noite para lhe dizer: nada vai te parar, nada vai conseguir fazer estacionar a sua fé e aquilo que você está fazendo. Recebe esta palavra profética e faça uma festa. Não vão parar o seu ministério, não vão parar a sua família, não vão parar os teus sonhos. Estão tentando, mas Deus está falando com você: eu estou te dando uma estratégia para sair por cima. Eu estou te dando uma estratégia para te livrar. Ai, eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso. Você veio ao culto para liberar esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Tudo se fechou na terra, mas Deus está abrindo uma porta lá em cima. Assim diz o Senhor: eu vou te dar livramento. Será que alguém aqui pode adorar? Ao receber esta palavra, Deus vai te dar uma estratégia. O céu vai te dar uma estratégia. Estão dizendo: se sair pela esquerda, contraria a lei judaica. Se sair pela direita, contraria a lei romana. Eu quero agora ver o que ele vai fazer. Estão pensando: vamos ver como que ela escapa. Como que ele escapa. Olhe para a minha mão direita. Assim diz o Espírito. Lassore me fau e sé. Meu Deus, que coisa gloriosa. É camanchorias, tu como um tuíbe te calme, me camacau. Assim diz o Espírito, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que ele diz à igreja. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não te assombres, não te assustes. Alassore me forgnarasaui. O que eu te entreguei incomoda, a tua luz incomoda, o que eu faço através de você incomoda. Eles virão por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos eles vão fugir, porque eu estou arvorando a bandeira da vitória. Libere esse grito de glória a Deus, porque Deus está te dando uma nova estratégia. Sabe por que Deus te trouxe aqui no culto esta noite? Para dizer para você: eu te livro. Eu te dou o livramento mais uma vez. Quantas vezes não acalmei a tempestade? Quantas vezes não aquietei o vento? Achou que eu não estava vendo o que estava acontecendo contigo? Tu és minha. Tu és meu. Cada lágrima que tu derramava sozinha, eu estava vendo. Quantas vezes tu me pediste: age, Senhor? Eu agi do meu jeito. Eu agi da minha forma. Eu complico, mas eu explico. Eu mato, mas eu faço viver. Sou eu que dou e sou eu quem tomo. Sou eu quem elevo e sou eu quem abato. Não ouviste que o Eterno não se cansa e não se fadiga? Sou eu que esquadrinho o coração e as intenções dos homens na terra dos viventes. Tu acha que eu vou frustrar os planos que tenho contigo porque tu disse que não quer? O meu querer está acima do seu querer. A minha vontade está acima da sua vontade. Nem que eu tenha que colocar um anzol no teu nariz, mas eu vou te trazer para o centro da minha vontade. Tu decidiu ficar em casa e nunca mais sair espiritualmente falando, mas eu vou te atrair para o Monte das Oliveiras. A minha graça e a minha unção vai te envolver de tal
tal forma que eu vou te trazer para as alturas do mundo espiritual. Eu vou começar a te mostrar coisas profundas e fortes. Eu vou começar a te despertar nas madrugadas. Eu vou começar a te dar visões que você nunca teve antes. Eu vou te encher de tal forma que não terá outro lugar para você ser feliz, a não ser lá em cima, nas alturas do mundo espiritual. Você se acostumou com a terra, a sua carne gostou da terra, mas nesta noite eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo e te digo: tu és meu, o teu nome está escrito na palma da minha mão, e nada e nem ninguém vai abortar os projetos e os planos que tenho contigo, porque eu estou fazendo você subir ao monte das oliveiras, porque ninguém vai parar aquilo que eu determinei ao seu respeito. A armadilha está pronta. Jesus se encurva e começa a escrever com o dedo na areia. 2 vezes ele escreveu. Quem sabe não seja uma alusão à lei que foi escrita pelo dedo de Deus 2 vezes nas tábuas. Quando Jesus está escrevendo, e eu parto para a conclusão, ele se levanta e todo aquele cenário nunca fugiu do controle do Messias. Tudo que Deus está permitindo é no mínimo glorioso, que eu vou te dizer agora. É porque Ele quer ficar sozinho com você. Tudo o que está acontecendo, todos os acontecimentos que têm ocorrido em sua história, é porque até hoje você não ficou a sós com Ele. Porque a sós com Ele não tem como usar máscara. A sós com Ele não tem como mostrar aquilo que você não é. A sós com Ele nós nos despimos de tudo que é terrenal para enxergarmos o Filho de Deus tratando as nossas debilidades. Jesus levanta e diz: aonde estão os teus acusadores? E ela diz: todos se retiraram, Jesus. E o texto diz no versículo 9, ficou só Jesus e a mulher. Quanto tempo faz que você não fica sós com Ele? Quanto tempo faz que você não tem um encontro verdadeiro com Ele? Isso não é só frequentar uma reunião. Isso não é só ser membro de uma igreja. Isso é se despir de tudo que possa te atrapalhar e dizer: Jesus, agora sou eu e o Senhor. E quando esse encontro ocorre de verdade, vidas são transformadas para sempre. Quando esse encontro ocorre com verdade e de verdade, vidas serão marcadas e transformadas de uma vez por todas. Sabe o que Jesus está falando com você? Eu só queria ficar sozinho contigo. Eu só queria olhar nos teus olhos, a ponto de te mostrar que não há nada que você faça para eu desistir da sua vida. Eu sou o teu mestre, eu sou o seu discípulo. E sabe quando tudo vai ficar bem? Quando olharem para você e dizer: estão parecendo com o mestre, está parecendo com quem te ensinou. E a maior vitória de um crente é parecer-se com Jesus, porque nós somos discípulos dele. Ele está trabalhando na nossa vida, ele está trabalhando na nossa história. E eu termino dizendo a você nesta noite: chegou a hora de ficar sozinho com Ele. Chegou a hora de ter um encontro com Ele. Um encontro de verdade. Você que está me ouvindo pela internet, Ele está te convidando para subir ao Monte das Oliveiras e para ficar sozinho com você. A maioria dos crentes não ficam mais sozinhos com Jesus. Eu vou me cansar de falar isso várias vezes, mas vou dizer: que dificuldade para orar. Eu chego aqui, eu dobro os joelhos e parece que domingo após domingo, vocês estão sempre do mesmo jeito, sentados, esperando o culto começar. Nós não queremos mais subir ao Monte das Oliveiras. Nós não queremos mais um evangelho que nos faça negar o eu.
que nos faça negar a carne, que nos faça negar o mundo e dizer para eles: eu estou subindo para o Monte das Oliveiras para ter experiências espirituais e para viver um evangelho de verdade, sendo um servo de Deus autêntico. Será que não chegou a hora de se encontrar com Jesus? Será que não chegou a hora de espiritualmente tirar as máscaras e dizer para Ele: eu quero estar sozinho com o Senhor, porque eu preciso desse encontro? Se coloque de pé, por favor. Feche os teus olhos. Eu vou dizer só uma vez, tá bom? Pastor, o Espírito falou comigo. Eu quero subir ao Monte das Oliveiras. Eu quero ter esse encontro com Jesus. Eu não ia fazer desta forma, mas Deus está me impulsionando a fazer. Pastor, eu quero isso aí para a minha vida. Eu quero subir ao Monte das Oliveiras. Eu não estou preocupado com quem quer ficar em casa. Eu quero subir ao Monte das Oliveiras e eu quero estar a sós com Jesus. Eu preciso ser tratado, eu preciso ser tratada, eu preciso melhorar a minha vida espiritual. Pastor, mas não é vergonhoso? Não, vergonhoso é continuar vivendo uma vida espiritual abaixo da média. Escute o que o Espírito está falando com você de forma terna e meiga. Sobe para o monte, porque eu tenho algo maior para te revelar, e o Espírito vai te convencer. Esta semana vai ser diferente, você vai ser tocado pelo Espírito de Deus, e você vai entender que Ele só quer ficar a sós com você. Pastor, esta palavra falou comigo. Eu quero subir ao Monte das Oliveiras. Eu quero estar a sós com Jesus. Vou falar só uma vez. Se você se sentiu tocado e esta palavra revelou aquilo que você está sentindo, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Só quem quer subir ao Monte das Oliveiras. Respeitem só o distanciamento, ok? Pastor, eu não quero essa vida que eu estou vivendo espiritualmente. Eu estou dando um jeito de fugir daquilo que Deus falou ao meu respeito. Mas como é que eu vou fugir do Deus Todo-Poderoso? Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei de tua face? Como que eu vou escapar do que Deus tem para a minha vida? Não adianta. Se for preciso, Ele vai colocar um anzol no seu nariz, mas que Ele vai te trazer, Ele vai te trazer. Deus às vezes fala no terremoto, mas às vezes fala na brisa suave. E Ele está falando contigo esta noite: aonde você for eu te pego, aonde você for eu te acho, porque eu estou armando um cenário para nós ficarmos a sós. E quando nós ficarmos a sós, você vai se transformar num instrumento vivo nas minhas mãos. Porque esta mulher, depois de perdoada, foi ganhar almas para Jesus. Sabe o que Deus está falando com você? Você vai mais longe do que pensa que vai. Você vai fazer mais coisas do que pensa que vai fazer. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Eu estou me encontrando com você esta noite para dizer a você: eu vou mudar você radicalmente. E quem olhar vai dizer: esteve com Jesus, se encontrou com Ele. Tem gente me assistindo pela internet que está sendo restaurado pelo poder da palavra esta noite. Se eu sou um profeta de Deus para esse tempo, receba a alegria do Espírito aí na tua casa. Você vai escrever depois no Facebook testemunhando, ou no YouTube, o que você está recebendo. Você vai ser renovada pelo Espírito Santo agora na sua sala. Você vai ser renovado em línguas estranhas agora, aí na sua casa, assistindo o culto. Sabe por quê? Jesus desceu para ficar sozinho com você, para te restaurar e para dizer para você: vamos para o Monte das Oliveiras, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Aleluia. Escreva aí, vamos fazer uma hashtag, é assim que chama, não é? Hashtag subindo o Monte das Oliveiras. Jesus está te chamando para um nível mais elevado. Será uma semana de bênção, uma semana de vitória. E eu não estou falando só de vida financeira, eu estou falando de bênçãos espirituais.
espirituais. Tem gente que vai estar em casa lavando louça, fazendo serviço, e vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Tem gente que vai estar trabalhando na empresa, nos negócios, e vai sentir a graça de Deus de tal forma que vai ter que chorar, vai ter que se render, porque é semana de subir ao Monte das Oliveiras. Para você que nos assiste pela internet, um grande abraço, Deus te abençoe e uma boa noite. Hashtag subindo o Monte das Oliveiras. E onde estiver, clamar.